noite, igreja. Graça e paz. Que noite maravilhosa. Eu realmente me sinto honrado de poder estar ministrando em casa mais uma vez. Uma honra também estar abrindo novamente mais uma série de mensagens, e essa é especial. Tenho certeza que Deus tem algo reservado para mim e para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar diferente. Na verdade, quando o pastor ele fez o convite para que eu pregasse nessa noite, na abertura da série de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre os atos, eu já vinha sendo ministrado pelo Senhor acerca de uma palavra. E concomitantemente a isso, junto disso, eu ouvi um testemunho que ele realmente tocou muito meu coração. E eu quero abrir já com esse testemunho, porque eu acredito que conversa muito com aquilo que nós estamos buscando nessa noite. Nós estamos nas quartas do crescimento, e o intuito é que o culto ele seja realmente mais denso, mais profundo, uma palavra mais profunda, e eu quero que você realmente abra o seu coração. Eu ouvi alguns dias atrás um testemunho que é ligado a uma organização da Igreja Perseguida. Ela tem uma atuação muito forte nos países árabes. E esse testemunho que eu vi, ele é sobre 3 jovens. São 3 jovens americanos. Um deles, ele tinha uma ascendência árabe já. E eles estavam fervorosos, apaixonados por Deus. Eles estavam buscando uma direção do Espírito Santo, porque eles queriam embarcar no ministério. Eles estavam sentindo um direcionamento de Deus para que eles fossem para a missão. E ali esses 3 jovens, eles juntos começaram a orar. E eles tiveram uma impressão no Espírito. O que é isso? É como se Deus ele tem diversas formas de falar comigo e com você. Muitas vezes vai ser uma impressão. Talvez não vai ser uma voz audível, mas algo dentro de você. É como se você soubesse que é Ele. E foi isso que eles sentiram. Eles sentiram do Senhor de realmente ir para a missão num país árabe. Num país onde é proibido a pregação do Evangelho. E ali algumas oportunidades elas apareceram, e eles foram para um país. Chegando lá, eles se juntaram com alguns outros missionários também. Eles estavam no mesmo hotel, e eles contam que eles oraram novamente, juntos. Eles diziam: eu sinto que eu estou exatamente onde o Senhor me chamou para estar, mas existe algo a mais. Senhor, o que eu preciso fazer agora? O que o Senhor quer de mim hoje? E aí eles sentiram o direcionamento de Deus, deles procurarem o maior número possível de Bíblias que tivessem a língua nativa daquela nação. Então eles alugaram um carro, e o direcionamento de Deus é para que eles fossem para a saída da cidade onde eles estavam, que era um lugar próximo ali ao deserto, e que eles esperassem lá. E assim eles fizeram. Eles não conseguiram juntar tantas Bíblias assim. Eles juntaram 4 Bíblias. E quando eles chegaram na entrada na saída da cidade, eles saíram do carro e ficaram aguardando. Passou um tempo, eles começaram a ver alguém se aproximando. E essa pessoa, ele era um nativo, ele era um árabe. Entre eles havia aquele jovem que tinha uma ascendência já árabe, ele dominava a língua. Então ele conseguia se comunicar. Esse homem, ele chega e ele fala: você está com o livro? Você está com o livro? E ali naquele momento eles olham um para o outro e falam: poxa, eu não sei, será que esse cara ele é da guarda? Será que ele é um espião infiltrado? Se ele souber que nós temos Bíblias conosco, nós vamos prejudicar toda a atuação missionária na cidade, inclusive nós. Então ficou aquela dúvida, mas ele tomou a frente e falou: sim, nós temos o livro. Ele falou: então pegue o livro para mim, me deixe ver o livro. Ele saiu, ele foi até o porta-malas do carro, ele pegou uma Bíblia e ele entregou na mão desse homem. Eles contam que esse homem, ele abriu o livro, ele começou a folhear a Bíblia, e ele fala: eu tive um sonho. Eu sonhei com um homem chamado Jesus. E esse homem, ele me disse que ele era o Filho de Deus, ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ele queria se revelar por mim.
se revelar a mim e me mostrar a sua vontade. E os 3 missionários, eles ficaram perplexos, eles acharam incrível, eles falaram: cara, que história maravilhosa, é um grande testemunho. Mas eles perguntaram: tá, mas e o livro? Ele falou: eu perguntei para Jesus como é que ele ia se revelar para mim e como é que eu descobriria a sua vontade. E ele me disse para esperar na saída da cidade, ao pôr do sol, todos os dias. E ali, naquela felicidade, um deles ele pergunta: e quando foi isso? E o homem respondeu: do dia que Jesus me disse que me revelaria o livro, que me entregaria o livro, e me pediu para esperá-lo, fazem 25 anos. E essa história, ela me tocou de uma forma, porque nós temos o livro. Nós temos o livro. E muitas vezes não damos o valor. As pessoas estão sedentas. Elas precisam de um toque real da palavra de Deus. E é exatamente isso que nós vamos buscar nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E na sua oração eu quero que você fale: Jesus, nessa noite especificamente, eu quero ser ferido pela sua palavra. Senhor, a sua palavra, ela diz no livro de Hebreus que ela é como uma espada de 2 gumes, ela fere quando ela entra e ela fere quando ela sai. Que a nossa oração nessa noite, que nós sejamos feridos pela sua palavra, que o Senhor alcance o mais profundo lugar na nossa alma, e que o efeito da sua palavra, o efeito que é produzido pela palavra de Deus, que é transformador, ele opere no nosso meio nessa noite. Leva-nos, Senhor, para o centro da sua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. A palavra de Deus, ela diz: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E aqui se levantam algumas perguntas já logo de início. O que é Pentecostes? Talvez você que já tenha um tempo, uma caminhada de igreja, uma caminhada cristã, você já saiba, ou até mesmo tenha ouvido muito falar, mas de fato não sabe exatamente aquilo que é. Mas Pentecostes nada mais é do que um nome grego dado para uma festa judaica chamada Shavuot, que é o tema da mensagem de hoje. Shavuot, esse é o nome de uma festa judaica, que quando a gente traz para o grego, que é a tradução ali do Novo Testamento, se torna Pentecostes, é o 50º dia após a Páscoa. O Pentecostes, quando nós pensamos no que ele representa, no que ele significa de fato, ele não foi apenas o nascimento da igreja, mas a realidade é que ele foi a inauguração de uma nova aliança. No dia do Pentecostes, algo novo, algo que transcende a história aconteceu para mim e para você, e nos permitiu acesso total à presença de Deus, um acesso diferente da primeira aliança. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Deus, ele simplesmente substitui a lei, que ela é cravada em pedras, para através do seu Espírito escrevê-la em nosso coração. Deus, ele substitui a maneira com que ele expressava a lei em pedras. Agora imagina isso, nós vamos passar pelo texto de Êxodo, mas Deus desceu do céu e com o seu dedo ele escreveu nas tábuas a lei. O valor disso é inestimável, mas existe algo melhor, existe algo maior. Deus escolheu trocar as pedras que foram gravadas pelo seu dedo, pelo seu coração. Ele escolheu o seu coração como morada do seu Espírito e fez tudo novo.
Uau! Quando nós lemos o livro de Atos, presta bem atenção, nós precisamos entender que existe uma intenção do escritor. A realidade é quando nós vamos nos aprofundar no texto bíblico, nós temos que ter uma convicção, e isso é um fato. A Bíblia, ela foi escrita para o povo judeu. E quando nós não temos um conhecimento, mesmo que seja superficial, da cultura judaica, em algum momento algo vai escapar pelos nossos dedos, nós não vamos entender integralmente aquilo que de fato o texto quer dizer. É necessário um aprofundamento. E aqui existe uma intenção. Quando nós falamos do escritor Lucas, o escritor do livro de Atos, Lucas, ele era médico, ele era um dos discípulos de Paulo. E quando você pega os 4 evangelhos, logicamente saindo de Atos, você pega os 4 evangelhos, você vai perceber que o livro de Lucas, ele é o livro que ele tem ali o detalhe refinado, ele tem uma coleta histórica diferente. E assim também em Atos, relata de uma forma diferente. E mais uma vez, existe uma intenção quando o escritor, ele começa a relatar a história para nós. Nós precisamos entender que existe uma mensagem que ela é implícita para mim e para você, mas ela é completamente explícita para um judeu. Talvez eu e você até hoje não conseguimos entender lendo o livro de Atos, mas para um judeu, no mesmo momento fazia sentido. E eu quero te levar pela história agora. Existiu, sim, um Pentecostes no Antigo Testamento. Alguém aqui já ouviu falar sobre um Pentecostes do Antigo Testamento? Dá um sinal para mim. O Pentecostes do Antigo Testamento, ele aconteceu em Êxodo capítulo 19. Foi justamente o momento onde Deus, ele entrega a Torá para o povo judeu. Na verdade, não somente para o povo judeu, ele entrega para todos. E existem 3 elementos que eles são peculiares nessa história, e eu quero te convidar a percorrê-la junto comigo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Eu quero correr. Eu estou na NVI, eu estou aqui na ACF. Quais elementos são esses? Presta bem atenção, repete comigo: fogo, som, idiomas. Versículo 18: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Repete comigo: fogo. E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Repete comigo: som. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Aqui, presta bem atenção, existe algo que ele é fascinante nesse final do versículo, onde diz que Deus, ele respondia em alta voz, porque quando nós pegamos a Bíblia como referência, e nós juntamos a cultura do povo local, para entender um pouco mais, existem 3 livros que são extremamente importantes na cultura judaica. São eles o Talmud, o Tratado de Shabá e o Midrash Tanhuma. Isso, são esses 3: Talmud, o Tratado de Shabá e o Midrash Tanhuma. E esses 3 livros, eles trazem um conteúdo a mais. Eles dizem que no momento onde estava acontecendo isso aqui que nós acabamos de ler, que Deus estava manifestando a sua glória no Monte Sinai, Deus, ele entrega a Torá, quando ele fala com Moisés, em 70 línguas diferentes. Esse 70, ele é simbólico, porque ele faz referência para Gênesis capítulo 10, nós não vamos entrar nisso hoje porque é muito conteúdo, mas
em Gênesis 10, você vai ver a descendência de Sem, Cã e Jafé, e ali eles representam todas as nações da terra. Então, nada mais, nada menos, o texto está querendo dizer, nesse momento, que Deus, Ele entrega a Torá, a lei, para todas as nações da terra, mesmo que apenas Israel tenha aceito ela. Mas isso não muda o fato de que a voz do Senhor, ela foi multilíngue nesse momento. Agora eu quero te convidar para ir comigo em Atos capítulo 2, versículo 2. Vamos continuar onde nós começamos hoje. Presta bem atenção. De repente, veio do céu um som, repete comigo, som, como de um vento muito forte. Ele encheu a casa na qual eles estavam assentados. Apareceram línguas de fogo, repete comigo, fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em seu próprio idioma, língua. Lucas, ele está dizendo para um judeu que lê esse texto, que lá, quando Deus entregou a lei para o povo, Ele desceu e manifestou a sua glória na terra. Aquilo que aconteceu lá, estava acontecendo a mesma coisa naquele momento. Ele estava falando, aquilo que aconteceu lá atrás, há 1500 anos atrás, está se repetindo aqui, agora. Agora, presta atenção. Porém, diferentemente de 1500 anos atrás, Deus, Ele não está escrevendo em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Assim como profetizado pelos profetas, tanto Jeremias quanto Ezequiel. Jeremias capítulo 31, versículo 33, rapidamente. Jeremias 31, 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel profetiza acerca disso também. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Uau! Tudo isso já vinha sendo profetizado, e no dia do Pentecostes foi manifesto na terra. O Senhor inaugurando uma nova aliança. Mas existe algo que Ele enriquece toda essa tipologia que eu estou te falando hoje. O que é? Simples. Quando a gente está falando lá sobre Êxodo capítulo 19, existe todo um contexto ali. A glória de Deus se manifesta no alto do Monte Sinai. Está comigo? Amém? Presta atenção. Ela se manifesta no alto do Monte Sinai. O povo, eles sentem medo de se encontrar com Deus no alto do monte. Eles ficam, Moisés sobe. Em Êxodo capítulo 20, Deus, Ele entrega os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 24, acontece de fato o momento, na verdade, 32 se eu não me engano. Isso aqui está fora do sermão, estou indo de cabeça. Mas chega o momento onde Moisés, ele desce do monte. E quando ele chega ali no acampamento, ele testemunha algo que o deixa irado. Ele vê que o povo de Deus estava adorando um bezerro de ouro. E naquele momento ele dá uma ordenança, e essa ordenança está em Êxodo capítulo 32, versículo 28, abre comigo, rapidamente. Êxodo 32, 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia
uns 3.000 homens. Moisés, ele ordena que os responsáveis pela idolatria, eles fossem mortos. Naquele dia 3.000 homens morreram. Porém, quando nós vamos para o Pentecostes, Atos capítulo 3, versículo 41, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, com intrepidez e ousadia, ele se levanta em alta voz diante de Jerusalém, ele prega a palavra de Deus, e 3.000 homens são ganhos para Jesus. Uau! O Espírito, enquanto a letra ela mata, enquanto a lei ela traz a morte, o Espírito ele vivifica. E é exatamente sobre isso que Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Paulo ele vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo ele não está simplesmente recitando aqui uma poesia, não, mas ele está falando sobre isso. Ele está apontando e falando: ei, você, judeu, que está me entendendo, em Êxodo, lá, quando Deus ele entregou a Torá, a lei, a letra mata, a letra matou pessoas, mas agora o Espírito está vivificando. Paulo ele não está dizendo que a letra ela é má, muito pelo contrário. Em Romanos capítulo 7 ele afirma que a lei ela é santa, justa e boa. Então por que a letra mata? Repete comigo. Primeiro, a letra mata. A pergunta: por que a letra mata? Primeiro, ela revela o pecado. A lei ela vem para revelar o pecado, para escancarar o quanto nós carecemos de salvação, o quanto nós carecemos daquilo que Jesus fez por nós, o quanto nós carecemos de um plano de salvação. Era impossível que você conseguisse alcançar pelo poder das suas próprias mãos ou pelas suas boas ações a salvação. A lei ela veio para escancarar para mim e para você que nós somos completamente dependentes de Jesus. Nós dependemos da obra salvífica do Senhor. Segundo, ela condena o pecador. Ninguém na face da terra tem a capacidade de se livrar dessa condenação sozinho. Na realidade, a palavra de Deus ela vai dizer em Colossenses que Jesus, sendo 100% homem, ele paga o preço que nós devíamos. Ele pega o escrito da nossa dívida e ele crava ela na cruz, porque só ele é o sacrifício perfeito, só ele tem a capacidade. Ele é o perfeito sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o segundo Adão que veio para remir o tempo. É Ele. A lei ela serve para mostrar para nós que através dela nós não conseguimos poder para obedecê-la. Diferentemente daquilo que o Espírito Santo faz por mim e por você. No momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos também uma capacidade de conseguir, de alguma forma, nos aproximar daquilo que o Senhor quer de nós. Nós nos parecemos mais com Jesus. Na realidade, o texto bíblico, ele diz que à medida com que nós somos expostos à glória de Deus, nós somos transformados à sua imagem. Uau! Repete comigo. Ela não diagnostica, ou melhor, ela diagnostica, mas ela não cura. John Stott, um grande teólogo, ele diz: a lei ela funciona como um espelho, ela mostra a sujeira, mas não pode lavá-la. Agora repete comigo: o Espírito vivifica. Primeiro, ele regenera. Se eu perguntar aqui, quem é que tem um grande testemunho daquilo que você era no passado, para aquilo que Deus te tornou hoje, nós passaríamos aqui provavelmente a noite toda, ouvindo histórias maravilhosas, daquilo que Deus fez,
daquilo que o Espírito Santo de Deus, o seu poder de regeneração, fez na vida de cada um de nós. Talvez uns já passaram pelo processo, é a realidade que nós estamos constantemente em obras, mas talvez você está no seu processo de regeneração, e olha só aquilo que o Senhor está fazendo, é evidente, as pessoas olham para você, e elas dizem: Deus está fazendo algo novo aí. Existe um mover de Deus na sua vida. Segundo, ela concede um novo coração. Nós acabamos de ler na própria profecia do profeta Ezequiel, ele diz: Deus colocaria um novo coração dentro de cada um de nós. O que é esse novo coração? Eu já vi histórias de pessoas, mas eu acho que eu posso falar de mim. Existe um Gabriel que viveu antes de ter um encontro com Jesus, e existe um outro Gabriel hoje. Existem pessoas que me conheceram antes. Uma delas, Mateus, Will. Se você quiser ouvir histórias ruins sobre mim, não pergunte para ele. Mas hoje, graças a Deus, eu sei que Deus, Ele me fez de novo. Eu não consigo me enxergar da forma como eu era antes. Na verdade, quando eu encontro pessoas que me conheceram no passado, elas ficam perplexas, elas falam: como assim? Você é pastor? Não, tem alguma coisa errada. Mas Jesus, Ele é o oleiro, Ele refaz o vaso, Ele quebra e refaz. Terceiro, Ele capacita-nos a obedecer. A palavra de Deus diz: aquele que ama os meus mandamentos, ele os obedece. Existe um poder, uma capacidade em obedecer quando você caminha através do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Produz santidade. Nós não conseguimos ser santos sem o Espírito Santo de Deus. É impossível. É impossível. Na realidade, a natureza do homem, ela é caída. Isso aconteceu lá atrás, no pecado original. Mas você vê que Deus, Ele é santo, santo, santo. O que isso quer dizer? Que Ele é santíssimo. Ou seja, a santidade de Deus, ela não pode compactuar com o pecado. É por isso que Jesus veio nos salvar. É por isso que Jesus veio levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com Deus. Porque Deus é santíssimo. À medida com que nós somos expostos à glória de Deus aqui nesse lugar, o Senhor vai nos transformando de dentro para fora. Nós estamos num processo de santificação. Amém? E por fim, me faz parecer mais com Jesus. Eu tenho um costume, há algum tempo já, mas em algumas situações do meu dia, meu irmão, logicamente, eu não estou querendo cantar de nenhuma forma que eu consigo cumprir perfeitamente as coisas, mas no processo eu sou uma pessoa que me questiona: o que é que Jesus faria? E quantas vezes eu sou contrariado nesse processo. Eu vejo quantas minhas vontades, elas são opostas, mas eu me submeto. E à medida com que eu me submeto, eu me pareço mais com Ele. Sabe por quê? Jesus, Ele é aquele que se submete, que também se ajoelhou. Ele é aquele que não veio simplesmente para ser servido, mas para servir pessoas. Então, se submeter ao processo me faz mais parecido com Jesus. Me submeter aos seus princípios, às suas vontades, me faz parecido com Ele. Faz sentido para você? Amém? E por fim,
Repete comigo. Terceiro, um grande milagre. Eu estou tirando isso daqui, logicamente, do nosso texto principal. Nós caminhamos por alguns lugares, mas existe um tema principal aqui, que é o Pentecostes em si. E eu estou tentando trazer um pouco da visão do escritor para você nessa noite. E de alguma forma, quando eu leio o livro de Atos, uma percepção dentro de mim me diz que ainda que eu e você tentemos dar a ênfase maior para a manifestação sobrenatural que aconteceu em Atos 2, onde o texto ele diz que línguas como que de fogo desceram sobre as pessoas, onde o texto ele diz que as pessoas ouviam cada um na sua língua nativa. Isso tudo é maravilhoso, é incrível, e nós temos essa tendência a dizer que esse é o ponto alto da história de Atos, do livro de Atos. Mas eu sinto uma tendência do escritor Lucas em mostrar que o maior milagre não foi a evidência, mas sim o milagre que aconteceu dentro das pessoas depois desse momento. E é aqui que eu quero que você entenda o poder da palavra, o poder do sermão, que ele sai do altar, ele transforma vidas. Eu quero que você lembre de Pedro. Pedro, antes do Pentecostes, ele é aquele que negou Jesus. Depois do Pentecostes, ele é aquele que confronta Jerusalém. É aquele que prega, que sobe em cima do caixote. Numa primeira pregação, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja primitiva. Na segunda pregação, 5.000 pessoas declaram que creem em Jesus e são acrescentados à igreja. Existe uma grande diferença entre um homem e o outro. Existe uma regeneração que aconteceu aqui. Não somente Pedro, lembre-se, os discípulos, eles estavam todos escondidos. Depois do Pentecostes, eles pregam diante da multidão. Eles começam a colocar em prática aquilo que eles aprenderam com Jesus no tempo que eles passaram com Ele. Eles saem de 2 em 2 e começam a virar o mundo de cabeça para baixo, a propagar o Evangelho de Cristo, mas principalmente, presta atenção, a cumprir a palavra de Jesus, quando Ele diz: ser-me-ão minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Existe uma transformação que aconteceu. Terceiro, os medrosos viraram testemunhas. E isso é a obra do Espírito Santo. E aqui eu quero que você entenda: se existe uma arma que ela é extremamente eficaz e ela é utilizada pelo diabo, desde esses tempos passados, aos quais nós estamos lendo aqui, até os dias de hoje, ela se chama medo. Ele sabia que ele não conseguia pará-los. Então qual que é a arma do diabo naquele momento? Incitar o povo, incitar o clero, os religiosos, incitar a guarda romana, para que eles os ameaçassem, para que ameaçassem as suas famílias, para que os ameaçassem de morte, para que eles não pregassem, através do medo, porque o medo de alguma forma poderia pará-los, mas através da ação do Espírito Santo de Deus, e presta atenção nisso, o Espírito Santo os transformou em testemunhas, em mártires. O que isso significa? Se o diabo ele vem, ele tenta atacá-los com o medo da morte. Eu vou utilizar aqui as palavras de Paulo. Paulo ele diz: morrer para mim é lucro. Perdão. Como que é, pastor? O senhor falou no culto. Como que é? É isso. Viver é ganho e morrer é lucro. Só pode dizer isso um homem que perdeu o medo da morte. Presta atenção nisso. Entenda.
São homens que se colocavam à frente da espada, mas ainda assim não calavam a sua voz. Em Atos, a palavra de Deus vai falar de um homem chamado Estevão. Ele era um dos diáconos cheios do Espírito Santo de Deus. E ali, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele continuava proclamando o nome do Senhor. E algo tão sobrenatural acontece, porque as pessoas estão em volta apedrejando ele. Eles dizem: não é ensurdecedor isso que ele está falando, isso que ele está pregando. É como se encontrasse a alma deles. É a melhor pregação dele. Aconteceu enquanto ele estava sendo apedrejado até a morte. Foram homens que perderam o medo da morte. O diabo achou que poderia parar a igreja, mas a morte desses homens potencializou ainda mais a mensagem que eles carregavam. O agir do Espírito Santo de Deus, ele lança fora o medo. Fica de pé onde você está. Nós vamos finalizar.